Olha, hoje eu quero refletir com vocês sobre um versículo muito poderoso que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Esse texto nos alerta sobre um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Em vez disso, essas pessoas vão buscar ensinamentos que se encaixem nas suas próprias vontades. Imagina só, é como se estivéssemos num mundo onde a verdade se torna opcional. A Bíblia nos avisa que muitos preferem ouvir histórias que agradam mais o ego do que ouvir a verdade que a Bíblia ensina. E isso é super importante para nós, especialmente nos dias de hoje. O apóstolo Paulo estava escrevendo isso para seu pupilo Timóteo. Ele sabia que o desafio seria enorme. As pessoas estavam se afastando da fé e buscando consolo em mensagens que não eram verdadeiras. Isso já acontecia na época do apóstolo e hoje não é diferente. Vamos ler o texto e ver o que a Bíblia nos diz. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que esse texto está falando basicamente? Que as pessoas não vão querer ouvir a verdade e que por conta disso elas seguem líderes que falam aquilo que justamente elas querem ouvir. Ou seja, essas pessoas que seguem esses falsos profetas, como por exemplo Miguel Oliveira, que está muito falado hoje em dia, a Vitória Souza, o Leonardo Salles, e a lista é longa, essas pessoas não são coitadinhas por estarem sendo enganadas por esses falsos profetas. Elas também são culpadas. Por quê? Porque querem ouvir justamente aquilo que eles pregam, que é o quê? Prosperidade, confissão positiva, barganha com Deus, o evangelho do aqui e agora. É impressionante como o povo tem se deixado levar pela mentira e pelo engano de pessoas que pregam um evangelho diferente daquele que vemos na Bíblia. Uma outra passagem interessante diz que Deus envia a operação do erro para essas pessoas, porque antes elas tiveram prazer na iniquidade. Esse texto casa com aquele que foi lido antes de 2 Timóteo, ou seja, mais uma vez a Bíblia está dizendo que quem segue esses falsos profetas é tão culpado quanto eles. O falso profeta sabe que existe demanda para o produto que eles vendem, que é o falso evangelho. E literalmente eles vendem. Basta ver os carnês, as campanhas, os amuletos ungidos. Está igualzinho à Igreja Católica na Idade Média. E o povo gosta. Prova disso é a audiência desses falsos obreiros. Em certa passagem, a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Na época do profeta Oséias, o povo dependia do sacerdote que fazia a intermediação entre o povo e Deus. Era basicamente isso. Hoje não, a Bíblia está na palma da mão. Todos somos sacerdotes, ou seja, temos por meio de Jesus acesso direto a Deus. Você que se deixa enganar por esses falsos profetas, acorda, busque conhecimento. A Bíblia está na palma da tua mão. Estude, não se deixe enganar, porque você é tão culpado quanto o falso profeta. Buscar uma vida melhor, dar um conforto melhor para sua família, pensar de forma positiva, pensar no futuro dos filhos, se preocupar com a aposentadoria, com a saúde e com o bem-estar pessoal, nada disso é errado. Errado é quando se resume o evangelho a isso. Errado é quando o foco está nessas coisas e não em Jesus. Você que segue esses falsos profetas, você que confia e financia esse sistema, repense sua atitude e volte para o verdadeiro evangelho. Não se deixe enganar. O falso profeta nunca vai se apresentar como tal. Ao invés disso, ele se apresenta como um verdadeiro homem de Deus, com autoridade até mesmo sobre Deus, porque uma de suas palavras preferidas é: eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso, meus irmãos, é o cúmulo da soberba. Quem é um homem para determinar alguma coisa para Deus? Eles gostam também de títulos, de nomes pomposos, apóstolo tal, bispo tal, já inventaram até, pasme, o título de arcanjo. Eles também se consideram dono do rebanho, autoridade máxima sobre as pessoas que os seguem. E esquecem que eles também são ovelhas e que todos estamos debaixo da autoridade do único pastor que é Jesus. Em vista de tudo isso que foi dito, irmãos, estude a Bíblia, observe se o líder religioso que você segue age dessa forma. Repense sua atitude diante do verdadeiro evangelho. Um beijo no coração e que Deus te abençoe.